Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Silvana, obrigado ao Comped, obrigado, Orides. Nos conhecemos há tantos anos. Quero nada melhor do que o Comped estar representado aqui pelo seu símbolo, né, fundador, o professor Aurélio Vander Bastos, de tantos livros que nós lemos dele. E quando eu entrei no mestrado e depois fiz doutorado, nós já tínhamos contato, porque o professor contemporâneo de Luiz Alberto Vará, nosso querido amigo, Tércio Sampaio Ferraz, Vicente Barreto, né, que é o último dos playboys do Rio de Janeiro, o amigo de Orides, também amigos de todos nós, e veja como as coisas são. Leonel Severo Rocha, que já tem mais de 80 anos e diz que tem 60, foi sócio fundador também, né? Então, também quero saudar aqui o Leonel e quero agradecer as palavras do professor Aurélio Vander Bastos, que ele nos traz sempre a lembrança de uma belle époque da crítica brasileira, da ilha de Santa Catarina, da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, aquela ilha de excelência, e ali onde o Brasil passava e circulava por ali. Ali vinha Vernengo, vinha tanta gente, né? O professor Aurélio sabe disso, e o professor Aurélio recuperou a ata inicial do Comped. Poxa, é um documento histórico que está na mão do professor, e isto é muito importante. O Orides tomou o documento, mas há de devolver, e diz que não devolve. Quero também saudar alguns amigos, assim, faria isso a partir de o meu primeiro prefácio que eu escrevi há tantos anos atrás foi para um livro da dissertação de mestrado defendida em Santa Catarina pelo Luiz Hernani Bonesso de Araújo, e que eu chamei no meu prefácio de professor Bonesso de Araújo. Então, depois de tantos anos, sempre, né, querido amigo, nossos filhos são amigos, se conheceram, hoje somos avós, Rosane aqui, que está comigo, que conhece Luiz Hernani há tanto tempo, e me permito não citar os outros. Esta é uma palestra difícil de fazer, porque eu preciso equalizar, eu preciso modular. Porque como eu posso falar para gente que tem pós-doutorado e também, ao mesmo tempo, me tornar audível e compreensível por pessoas que estão entrando no mestrado, meninos, meninas, que batalhando, que fazem, eu vi coisas belas nas salas que eu passei, né? Pessoas assim com todo o leite, angustiadas. Eu me via nos anos 80, né? O meu mestrado de 83, imagina, 84, né? Então, às vezes, as pessoas falam em Hart, tanta gente, né? A gente lia isso comendo bergamota, né? E atirando casquinha nas pessoas que passavam. Naqueles anos, né, lá da Universidade Federal. Vou tentar fazer isso e vou tentar fazer essa equalização. Quero mostrar aqui a necessidade de nós fazermos constrangimentos nesses tempos difíceis, né? Como diria o grande filósofo contemporâneo, Cabo Daciolo, glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu quero me apresentar,
o professor Aurélio me apresentou, eu sou um jurista de raiz, não sou Nutella, né? Então, eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho, né? Eu vim lá de uma cidade pequena chamada Agudo, que não quer dizer nada, mas ela é a terra do dinossauro mais antigo do mundo. 260 milhões de anos, a ossada foi encontrada a 3 quilômetros do lugar em que eu nasci, e cujos ossos somente se salvaram porque não tinha dinheiro para levar para o Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo. Entende? Então, quero dizer que fizeram DNA nesses ossos do dinossauro, e eu, que sou um dinossauro da Constituição, acharam lá um DNA estrequiano, porque eu sou um jurássico da Constituição, e se nós tivéssemos sido ortodoxos e jurássicos, nós não teríamos chegado nestes dias, nestes momentos em que temos tanto medo e tantas coisas estão em risco. Então, de modo que é isso que eu quero discutir. Qual é, afinal, o papel do direito? Há uma série de concepções distintas sobre um fenômeno que é interpretativo por excelência, né? Há vários modos de contar isso, eu vou escolher um deles, né? O Lincoln, o grande presidente, foi fazer, Aurélio, uma entrevista para emprego. E aí apareceu um cidadão e que tinha que preencher lá os papéis lá. Então, assim, profissão do pai. E a profissão do rapaz era ladrão de cavalo. E ele não podia escrever que era ladrão de cavalo. Então, ele disse vendedor de semoventes alheios. Seu pai está vivo? E ele disse, não, meu pai, infelizmente, faleceu. Como ele faleceu? Ele foi enforcado. E ele não podia dizer que foi enforcado. Então, ele escreveu, meu pai estava em uma cerimônia pública oficial e eis que, de repente, a plataforma cedeu. Então, há vários modos de contar as coisas, eu vou escolher uma delas, né? Seja como for, parece-me inegável que, em maior ou menor grau, cabe ao direito resolver os nossos disagreements, os nossos desacordos. Nós vivemos tempos em que o desacordo é paradigmático, né? Com tantas teorias historicistas por aí, eu poderia até mesmo brincar dizendo que nós vivemos a era dos desacertos. Desacordos de ordem econômica, política e, sobretudo, desacordos morais. Mais Estado, menos Estado, retribuição ou ressocialização, o aborto deve ser permitido ou proibido, as pessoas podem portar armas, é possível usar snipers para dar na cabeça dos outros, quer dizer, essa parte não, as pessoas devem portar armas, ações afirmativas são justas ou injustas. Eu poderia seguir horas aqui com exemplos e mais exemplos, o tamanho da lista só é proporcional à polarização, né, desse tema. Se fizéssemos uma pesquisa neste auditório belíssimo, teríamos as mais variadas respostas nos desacordos que tomei como exemplos. Se assim o em tão pequena amostragem, né, segundo o Datafolha, nós temos aqui 600 pessoas, segundo a Polícia Militar, só 50, mas pelo Datafolha, pela margem de erro, devemos ter uns 500. Né? Então, essas divergências num país continental como o Brasil são incríveis. Né? Discordamos, e discordamos muito, argumentamos ferrenhamente sobre o que acreditamos. Afinal, o que levou o mundo ao estado de completo desacordo? O que levou o Brasil, o direito, a esse completo desacordo? Se é ele, direito, que tem que resolver os desacordos. Um filósofo escocês que tem o nome de zagueiro de Olaria, ou de zagueiro de segunda divisão, em português se diria Alasdair. Isso é zagueiro de várzea, assim, né? Mas é um sujeito Alasdair, né? MacIntyre, eu gosto muito, e fornece alguns argumentos que vão nos ajudar um pouco a isto. É um sujeito magnífico. Ele explica o seu pensamento acerca da crise moral
E ele cria uma situação hipotética, bem no que nós vivemos. Pensem comigo, em certo momento da história, acontece uma catástrofe, na qual as ciências são acusadas pela opinião pública de serem responsáveis pela ocorrência de todas as calamidades. Surgem revoltas em toda parte, as pessoas se reúnem pela nova arma, que é o Facebook. Essa parte ele não escreveu, mas eu estou dizendo, né? Dos WhatsApp, enfim, os revoltosos começam a linchar os cientistas, destroem livros, equipamentos e incendiam laboratórios. Por fim, surge um movimento chamado Nenhum Saber. O nenhum saber toma o poder, a partir do qual o ensino das ciências é tirado das escolas e das universidades, os cientistas são aprisionados e os cientistas são executados. Posteriormente a essa perseguição, surgem pessoas esclarecidas e contrárias a esse movimento, que tentam ressuscitar a ciência, mesmo sem ter pleno conhecimento do que ela tinha sido. Elas possuem apenas alguns fragmentos, conhecimento de experimentos fora do seu contexto teórico, que lhe dava significado. Desconhecimento da utilidade de certos instrumentos, porque tudo havia sido arrasado, era nenhum saber, e a perda das partes das teorias que compromete o significado. Diz MacIntyre, podemos descrevê-lo como um mundo no qual a linguagem e as ciências naturais, ou pelo menos parte dela e de todas as ciências, continua a ser usada, mas está num grave estado de desordem. O exemplo de MacIntyre lembra, ao menos assim, o célebre Fahrenheit 451, de Bradbury, no qual o autor apresenta uma sociedade distópica, na qual os bombeiros são agora responsáveis por queimar livros. As distopias são, ao mesmo tempo, em que, antônimo das utopias, algo que, como aquelas, oferecem um como ser. Mas, enquanto as utopias oferecem um ideal a ser seguido, as distopias dizem algo como: se continuarmos assim, nós chegaremos lá. Eu mesmo escrevi uma distopia e, meu medo, eu torcia contra ela. E eu estou acertando em muitas coisas que eu disse que poderiam acontecer. Acho desnecessário dizer o quanto estamos próximos das distopias. Hoje, as universidades e os intelectuais são os inimigos. Não é sobre isso que quero falar, de todo modo. Eu tenho escrito diariamente sobre isso, enquanto ainda posso. Quero hoje falar sobre algo que está por trás disso, a moralidade ou a imoralidade que serve de alicerce ao nosso distópico cotidiano. Em um determinado momento de seu texto, o nosso MacIntyre revela que, conforme ocorreu no exemplo, também a moralidade foi fragmentada. Fora subjugado pelo movimento do nenhum saber, na realidade, o iluminismo. Hoje, a moralidade está distorcida. A teoria que a embasava, assim como no exemplo, foi ressignificada e reajustada a partir de critérios absolutamente arbitrários, de mera compatibilidade. Hoje, ser burro é fashion. Notoriamente, boa parte de sua essência fora perdida ao longo da história. Diz MacIntyre, temos, na verdade, simulacros de moralidade, continuando a usar muitas de suas expressões principais. Mas perdemos, em grande parte, senão totalmente, nossa compreensão, tanto teórica quanto prática, da moralidade. É apontando que a natureza da catástrofe atingiu tamanha proporção que MacIntyre diz que a própria sociedade a desconhece. Nem mesmo a história acadêmica possui a capacidade de identificá-la, porque posterior à crise do saber nenhum que chegou ao poder. E aí, diz o MacIntyre, o culpado de tudo isso é o emotivismo. Grande parte desse insight de MacIntyre está relacionado àquilo que me parece ser dominante enquanto postura contemporânea, o emotivismo. Uma coisa no plano da metaética. MacIntyre, a crítica dele ao emotivismo baseia-se na ideia de que os juízos morais não passam de preferências pessoais. É o opinionismo. Cada um decide como quer, a lei não vale nada, a Constituição vale pouco, e, portanto, nós passamos a fazer e dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. O Supremo Tribunal tem bons exemplos de emotivismo. Voz das ruas vale mais do que a Constituição, esquecendo-se que, se for verdade a frase, ela é mentirosa.
É paradoxal, porque se as vozes das ruas valem mais do que a Constituição, não precisa ter Supremo e não precisa ter Constituição. Eu quero fazer uma apropriação, que isto quer dizer uma leitura própria, para começar a desenhar isto que eu quero dizer. A de que nossos 30 anos de Constituição são anos em que a comunidade jurídica enxerga os desacordos a partir de um ponto de vista, lamentavelmente, emotivista. Os desacordos e o direito devem ser vistos com muito cuidado e com muito vagar. Seja como for, falemos em verdades ou opiniões, em crenças ou atitudes, o fato é o seguinte: nós discordamos e esses desacordos devem ser resolvidos. Como Dworkin, como Waldron, eu penso que a resolução desses desacordos é uma democracia. Em uma democracia, passa pelo direito. Passa por aquilo que eu chamo de um certo grau de autonomia do direito. Eu penso que poucos negam isso, e talvez esse seja um dos poucos acordos ou consensos sobrepostos, para usar uma expressão de Rawls, se é bem verdade que discordamos, e é mesmo, que ao menos haja uma instituição, uma instância que regule a possibilidade de resolvermos os nossos disagreements, os nossos desacordos. Em uma democracia, é o direito. Nesse sentido, Waldron, Dworkin e eu estamos de acordo. De todo modo, a certa altura do caminho, os três, cada um toma um caminho diferente. O Waldron dirá: talvez os emotivistas estejam certos se não haja uma verdade moral. Talvez estejam errados. Seja como for, haverá desacordos. E, por isso, eles devem ser resolvidos pela maioria do parlamento. Esta é a tese do Waldron. Respeito a posição do Waldron, e, em abstrato, até consigo concordar em algum grau. Mas bem se vê que o Waldron é da Nova Zelândia, terra do Senhor dos Anéis. O Waldron não conhece o parlamento brasileiro, por sorte dele. Ele não conhece os votos do ministro Barroso, ele não conhece o Eduardo Bolsonaro, ele não conhece a Janaína Pascoal, nem o Major Olímpio e nem o Tiririca. Glória a Deus. Dworkin é um coerentista. Ele dirá: sim, verdades morais, há uma unidade no valor, e as cortes, fórum de princípio, devem regular nossos desacordos com coerência e integridade, ajustando os princípios de moralidade política à prática institucional e garantindo que os direitos sejam trunfos contra uma possível tirania da maioria. Todos sabem meu apreço por Dworkin, eu também respeito sua posição, o direito deve ser contramajoritário por razões democráticas em alguns momentos, mas se o Waldron não conhece nosso legislativo, digo que o juiz Hércules de Dworkin não veio ao Brasil, seus 12 trabalhos não desceram tanto ao sul. Eu tomo um terceiro caminho, que eu explico. Nosso direito já é emotivista de há muito, e vou mostrar isso logo. Disse por aí, não há verdades. Os professores chegam na aula e se sentem orgulhosos em dizer, não há verdades. E o aluno devia dizer, e o senhor é um mentiroso. Porque se não há verdades, inclusive isso que o senhor acabou de dizer é uma mentira. Logo, o senhor criou um problema sério. É tudo uma questão de opinião, de atitudes e emoções. Emotivismo na veia, razão está com MacIntyre. Princípios são valores, dizem os professores. Começou a destruir o direito. Isto é o realismo retrô, que eu chamo. É justamente esse tipo de relativismo que autoriza que se diga qualquer coisa sobre qualquer coisa e que presunção da inocência não seja mais presunção da inocência e que, por isso, possa se decidir de qualquer modo. Ora, se não há verdade, se é tudo uma questão emotivista, nada obriga o juiz. E os professores não ensinam nada diferente. Não há verdade mesmo, e seu papel institucional permite que ele torne vinculantes às suas emoções próprias, o juiz, fazendo-as valer sobre todas as outras atitudes emocionais que respondem aos desacordos. Essa resposta relativista, além de arriscadíssima, é falsa. O direito tem uma tradição própria, tem sua autonomia. Eu não sou positivista, reconheço tranquilamente que a moral, a política e a economia são elementos que constroem o império do direito. Nesse sentido, depois vou presentear o nosso querido Aurélio com este dicionário de hermenêutica, e uma vez construído, esse império filtra a moral, a política e a economia, e dá a resposta adequada,
que está na Constituição, que está no significado ao qual aponta a interpretação autêntica da tradição jurídica brasileira, que tem sido mal interpretada pela doutrina, pelas cortes, pela comunidade que compõe a nossa prática por 30 anos. No dia 6 de outubro de 88, eu fiz meu primeiro controle difuso de constitucionalidade. Neste livro aqui, eu conto autobiograficamente a minha história, que se confunde com esses 30 anos, porque hoje eu já sou testemunho de todas as coisas que aconteceram. E também vou dar de presente, em homenagem ao Comped e à criação do Comped, ao querido professor Aurélio, desse livro, que são 30 anos de Constituição em 30 julgamentos. Uma radiografia do STF. De lá para cá, 30 julgamentos que, de certo modo, faz uma radiografia. E, na introdução, que eu escrevi em 3 voos, puxando pela memória, eu faço uma retrospectiva desses 30 anos, começando no dia 6 de outubro de 1988, eu, como promotor de justiça no interior, lá em Panambi, eu peguei a lei judicialiforme da Lei 4611, os jovens nem sabem do que é isso. Houve um tempo no Brasil em que o delegado era, ao mesmo tempo, delegado, juiz e promotor. Ele fazia um inquérito, ele recebia a denúncia, ele fazia tudo, ele era as 3 coisas ao mesmo tempo. Quando eu recebi o inquérito no dia 6, uma pilha de inquéritos judicialiformes, os processos se chamavam judicialiformes, eu fiz o controle difuso e disse, mas recuso a aplicar a Lei 4611 e, portanto, vamos fazer aqui um controle difuso de constitucionalidade. O juiz, na época, não entendeu muito bem do que era, mas eu levei um velho livro do Canutilho que eu tinha e mostrei algumas coisas e, aleluia, glória a Deus, deu certo. E aí começamos. A minha ortodoxia constitucional começou ali no dia seguinte à promulgação da Constituição. E por esse caminho eu venho trilhando dia a dia, lutando pela preservação do grau de autonomia do direito. Alguns conceitos não vou conseguir dizer aqui, mas a autonomia do direito, todas essas questões estão em vários textos, livros e colunas do Conjura, enfim, em que eu tento demonstrar isso. Então, eu tenho insistido nos seguintes pontos. Direito não é moral, direito não é sociologia, direito é um conceito interpretativo e é aquilo que é emanado pelas instituições jurídicas, sendo que as questões a ele relativas encontram necessariamente resposta nas leis, nos princípios constitucionais, nos regulamentos e nos precedentes que tenham DNA constitucional e não na vontade individual do intérprete, do aplicador. Ou seja, o direito possui elementos fortes decorrentes de análises sociológicas, morais, etc. Só que estas, depois que está posto nesta nova perspectiva, não podem vir a corrigi-lo. Eis porque eu rejeito o emotivismo e suas derivações. O papel do juiz é fazer um fit, o ajuste, aquilo que o Dworkin vai chamar de fit-ajuste. Nesses 30 anos, houve e continua a haver uma enorme dificuldade em nós livrarmos dos fantasmas do passado. Face ao predomínio anterior à Constituição de um formalismo sustentado no positivismo legalista, os primeiros anos da vigência da Constituição foram palco de uma invasão de posturas, teses e teorias que visavam a matar o velho inimigo até então identificado, o juiz boca da lei, que representava o imaginário jurídico, o positivismo que atravessava o século XIX e ingressara no século XX. E o lema passou a ser: com a nova Constituição morreu o juiz boca da lei e nasceu o juiz dos princípios. Ali começou a derrocada do próprio direito. O que parecia um avanço começou um retrocesso. Não havia mais subsunção, diziam todos. Sentença vem de sentir, dizia o juiz. Me dá que o princípio é meu. E que bonito dizer que sentença vem de sentir. Isso é uma coisa fofíssima, é fofo isso, né? Lindo, né? Dá vontade de fazer assim, que lindo que é isso, né? Sentença vem de sentir. Pois então o novo tempo passara a ter como protagonista uma coisa chamada valores. Com o fundamento de que, superado o positivismo, então aquele positivismo, agora tínhamos que argumentar para sustentar o juiz protagonista. Claro,
desamarrado da subsunção, como que a lembrar os voluntarismos da escola do direito livre, da livre investigação científica, do realismo, etc., nossa doutrina passou a dar alforria para a livre criação do direito. Paradoxalmente, num lugar que tinha uma Constituição que trazia o novo direito, eu não queria que ninguém fizesse por sua conta. Como se a nova Constituição não apontasse exatamente para o contrário. Agora precisávamos fazer, cumpri-la, sem que isso significasse ser positivista. As práticas jurídicas, então, ensino, doutrina, jurisprudência, problemática que se estende até hoje, ainda atrelados ao velho imaginário da predominância formalista, misturavam diversas posturas que mais serviam para justificar o solipsismo judicial. Solipsismo judicial, eu trabalho muito isso, é um dos verbetes do dicionário, que em alemão significa solipsismo, Selbstsucht, e o sujeito solipsista, Selbstsüchtiger, que na tradução é sujeito viciado em si mesmo. Quer algo mais viciado em si mesmo que o juiz que diz, eu decido conforme minha consciência? Eu decido por livre convencimento? Aliás, eu não resisto a fazer uma brincadeira. Livre convencimento é quando uma autoridade se livra de um inquérito administrativo, fica livre convencimento. Esse, aliás, era o paradoxo que, todavia, ainda não foi superado. Embora a cultura jurídica estivesse contaminada por um formalismo que, de certo modo, reproduzia elementos exegéticos, é verdade, ao mesmo tempo mesclava-se com mecanismos despistadores, como o discricionarismo, livre convencimento, tendo fértil terreno nas escolas instrumentalistas do processo civil, herança do solipsismo de Oscar Bülow e dos processualistas que o seguiram, e no inquisitivismo no processo penal. Prato cheio para dar errado. Tudo isso pode ser traduzido do seguinte modo: a promulgação da Constituição enfrentou uma longa caminhada, cheia de percalços, do formalismo civilista, conservador e autoritário, que insistia em interpretar a Constituição a partir da lei. Saltamos para uma tardia jurisprudência dos valores, recepcionada, aliás, no marco do velho culturalismo jurídico realiano, não menos conservador e autoritário, que desprezava a lei e o reduzia a uma questão de valores abstratos. Olha o nosso atraso. Com uma Constituição nova, apostamos em teorias que desprezavam a própria lei. A intenção inicial pode até ter sido boa, afinal, a teoria até então usada, de modo distorcido ou não, para tratar da normatividade constitucional, era da aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso da Silva, que negava o caráter normativo dos princípios. Dito de outro modo, promulgada a Constituição de 88, ocorreu uma corrida, buscando mecanismos que implementassem um novo juiz dos princípios, que viesse a derrotar o juiz boca da lei, sem que a doutrina explicasse bem o que era isso. E a sala de aula também não. Então, isso deve ser dito hoje, né? O que é isto, né? Afinal, essa dicotomia. Parcela majoritária da doutrina mais apostou em seguir o que a jurisprudência passou a dizer, isto é, em vez de preservar o sentido da normatividade da Constituição, contentou-se em legitimar o uso do ainda embrionário ativismo que foi se forjando a partir do início dos anos 90. No âmbito do direito constitucional, foi sendo formatado o constitucionalismo da efetividade, uma mistura de realismo jurídico, retrô, e altas doses de subjetivismo, dependendo do protagonismo judicial, em doses equiparáveis àquilo que Bülow, Oscar, reivindicava dos juízes alemães para a importação do direito romano naquele fim do século XIX. Vou repetir. No âmbito do direito constitucional, foi sendo formatado um constitucionalismo da efetividade, uma mistura de realismo retrô e de altas doses de subjetivismo, neoconstitucionalismo, como queiram chamar, e tudo dependendo do protagonismo judicial em doses equiparáveis ao que o Bülow fez quando falava, e inaugurando o solipsismo, dizia a tarefa de fazer a recepção do direito romano é dos juízes. E isto foi se arrastando, chegou no instrumentalismo, e hoje nós temos um caos tanto que nós não conseguimos mais, para passar um recurso especial, tem que vender a mãe, não entregar, contratar um sniper, matar 5 jacarés, desviar de 3 antas, e o seu processo não será conhecido.
quando muito, um agravo, que, paradoxalmente, num segundo momento, o próprio agravo pode resolver todo o recurso. Não é, Miguel? Que, surpreendentemente, você perde em primeiro grau, perde em segundo grau, o seu recurso não é admitido, você faz um agravo e pode dar sorte e ganha tudo num monocratismo. E pode ser o contrário. Você ganha no primeiro grau, ganha no segundo grau, a outra parte recorre e não é admitido, e um agravo pode liquidar o seu processo todo. E eu quero ver você convencer o relator a mudar de ideia ou levar para a turma. Não é fácil enfrentar esse instrumentalismo das formas que ainda está dominante num país em que os precedentes viraram uma fraude. Os textos mais lidos do Conjur nem são os meus. Em tese, seriam, mas tem um que é mais lido que o meu. Quando publicam as novas teses do STF e do STJ. Todos leem, porque ali está a nova lei. Mas não é um sistema de precedentes? Não há precedentes. No Brasil, se cria, entre aspas, precedentes, como se fossem leis para o futuro. E os burros da common law, que não sabem nada disso, claro, fazem precedentes para resolver questões do passado e, contingencialmente, aplicam coisas do futuro. Mas eles não sabem nada, porque common law é uma coisa. Agora, a gente quer, o nosso direito quer falar inglês. Agora eu era herói e o meu direito só falava inglês, como na música João e Maria. Common law, distinction, precedent, overruling. Né? Todas essas coisas estão presentes hoje, né? Que é o stare decisis not quod movere, claro. Então, ninguém aplica nada porque você escolhe, né, qual é o precedente que você quer. Sem dúvida, era sedutor ver determinados juízes e tribunais assumir a vanguarda na implementação dos direitos constitucionais, coisa que não se via antes da Constituição. Não esqueçamos que, no ancien regime brasileiro, decorrente do golpe militar de 64, os juristas críticos buscávamos um acionalismo judicial a partir de teses alternativistas. Eu participei disso, era uma espécie de realista do direito, porque o direito era mau, o Estado era mau, e eu precisava minimamente de um acionalismo. Ali sim eu precisava de um ativista, porque o direito era mau, o Estado era mau, não havia nada, e eu precisava. Agora, no momento que o direito passou a ser bom, por que eu preciso de alguém que saiba mais do que esse direito bom? Eu queria que soubesse antes mais do que o direito ruim, e só que se inverte tudo. Ali não tinha acionalismo, passou a ser acionalista depois. Resultado, essa fragmentação toda que nós vivemos. Criamos uma fábrica de sentenças fofinhas, né? Então, nós lutávamos, né, na época, nos realismos, etc., e até mesmo em teorias marxistas que desconstruíam o establishment, né, jurídico-político. O professor Aurélio van der Bastos escreveu muito sobre as tendências do ensino jurídico, as correntes que aqui em cima, e tudo que nós discutíamos, desde a semiótica, da semiologia, todas as questões dos franceses, de Bachelard, e tudo isso nós buscávamos, nas brechas da institucionalidade, conseguir que o juiz ou os tribunais nos dessem um melhor direito. Só que, uma vez promulgada a Constituição, esse acionalismo poderia ser prejudicial, como acabou sendo, dependendo do modo como se colocava o papel do judiciário. De minha parte, embora concordasse com a tese que, de fato, havia um deslocamento forte do polo de tensão em favor do judiciário ou dos tribunais constitucionais, eu sempre coloquei extrema desconfiança para com o protagonismo judicial. É evidente que, nos primeiros anos, era necessário absorver esse novo paradigma constitucional e fazer a transição de um imaginário jurídico que desconhecia o significado da Constituição, nem Constituição havia, era de 69, enfim,
em direção ao Estado constitucional. É induvidoso que, no começo da era pós-88, o velho ranço formalista ainda resistia à aplicação da própria Constituição, como se uma lei infraconstitucional pudesse sobreviver sem um devido banho constitucional. Problemática bem denunciada nas teses garantistas Ferraioli. Eu fui um dos primeiros a introduzir Ferraioli no Brasil. Vigência não é igual à validade, eis um ponto fulcral de Ferraioli para derrotar leis anteriores à Constituição. Imagine o leitor o problema em um país como o Brasil, em que, promulgada a Constituição, todos os códigos eram de décadas atrás, alguns ainda em vigor no aniversário dos 30 anos, esses dias. Enfim, eu posso dizer que pratiquei o garantismo cotidianamente como forma de implementar a melhor jurisdição possível no contexto de um judiciário refratário a inovações. Eu criei dezenas de teses nos tribunais e no meu tribunal. Com efeito, o garantismo foi, desde o início, um excelente mecanismo para implementar a força normativa da Constituição, aos moldos do que falava Hesse, Canutilli e Ferraioli. Em 90, eu dizia que garantismo era a forma de fazer democracia no e pelo direito, isso um ano depois da Constituição. Anos depois, quando Canutilli disse que a Constituição dirigente morrera, de imediato propus que adotássemos uma Constituição dirigente adequada a país de modernidade tardia. Escrevi isso 3, 4 meses após o decreto da morte da Constituição dirigente, como jurássico, né, como tradicional, jurássico ortodoxo, eu não podia abrir mão da tese da força normativa. Lembro também que, já nos anos 90, eu repetia um julgado do Tribunal Constitucional de Espanha, que é de 81, que é a Constituição de 78, e eu repetia nos anos 90 como um mantra. Esse julgado dizia: todos os juízes espanhóis devem aplicar a Constituição, e que leis que vão contra a Constituição têm que obedecer à Constituição. Eu repetia isso e dizia: olha o que disse o tribunal, e dizia como um mantra, espalhava pelo Brasil afora. Eu sou do tempo dos desfiles, né, no Hotel Glória, no Rio, né? Desfilávamos lá Milton Bueno de Carvalho, eu e tanta gente, naqueles famosos bailes do Clóvis. Não, isso é outra coisa. Mas era no mesmo salão em que desfilava, naquela época, os desfiles do Hotel Glória, no Rio. Nós fazíamos os grandes congressos lá com Calmon de Passos, né, Caio Mário, enfim, todas essas pessoas naqueles anos, logo depois da Constituição. É possível dizer que, já na metade dos anos 90, os sintomas desse neoprotagonismo começaram a aparecer. Não no sentido de uma efetiva judicialização da política, mas sim na implementação de ativismos judiciais. Como é sabido, um dos problemas da doutrina constitucional e da jurisprudência brasileira é não fazerem a devida distinção ativismo e judicialização. O primeiro é behaviorista, é sempre ruim o ativismo, e o segundo é contingencial. Para minha satisfação, agora, na decisão do homeschooling, a minha teoria da decisão, que eu tenho 3 perguntas pelas quais eu posso definir se uma decisão é ativista ou judicializante. 95% dos casos testados dão certo. E podem testar isso, ou dinheiro de volta. Funciona direitinho. E o ministro Gilmar Mendes testou, no caso homeschooling, e respondeu. A primeira pergunta: trata-se de um direito subjetivamente exigível. Segunda, nas mesmas condições de temperatura e pressão, você pode dar para todos. Terceiro, eu posso transferir recursos sem ferir a isonomia para fazer a felicidade daqueles. Testado, inconstitucional o homeschooling. Satisfação, esse voto está saindo agora. Eu quero dizer que a teoria do direito, o direito constitucional, a doutrina tem que doutrinar, constranger. A esperança, é possível fazer alguma coisa, né? Nem tudo é simplesmente política. O PT achava que tudo era política, e talvez não tenha se preocupado com o direito. A institucionalidade do direito é maior do que se pensa, o direito importa, e por isso que nós importamos com tudo isso, dizia Edward Thompson, num clássico livro chamado Senhores e Caçadores. Ah, quem esquece o valor do direito sofre com ele. Sofre fortemente e paga preços altos. Essas 3 perguntas fundamentais podem ser testadas. Não importam aqui apenas para mostrar a importância de você construir teorias.
um dos grandes defeitos do positivismo e de todos os positivismos. O verbete do positivismo aqui detectou 10 tipos de positivismos e mostra que o positivismo tem um grande problema. Todas as correntes positivistas têm 2 problemas. Todas são emotivistas ou não cognitivistas éticas, porque não se importam com respostas corretas. E, portanto, não se importam com teorias da decisão. Portanto, se eu não me importo com decisão, eu tenho um problema. O único positivismo que talvez se importasse com a decisão, ele era textualista e era o do século XIX. Todos os positivismos posteriores acabaram, como o próprio hard positivismo de Raz, não tem nenhum modo de obrigar os juízes a decidir. Portanto, essa é uma questão fundamental, que nós entendamos qual é a grande questão da importância da doutrina e de se construir uma teoria da decisão nesses 30 anos de Constituição. Nós, talvez, por não termos construído, nós temos hoje um estado de exceção hermenêutico ou uma espécie de estado de natureza hermenêutico. Como diria a Rainha Vermelha, de Alice no País das Maravilhas, é preciso correr muito para ficar no mesmo lugar. Com efeito, como tudo no Brasil chega tardiamente, sobrevinda a Constituição, em um primeiro momento, foi necessário desmitificar e desmistificar as posturas formalistas ainda sustentadas no positivismo clássico, o tradicional juiz boca da lei. Só que isso não estava claro no âmbito da dogmática. Aliás, até hoje, nas salas de aula, uma parcela da doutrina e das práticas jurisprudenciais ainda se pensa que o positivismo é igual ao juiz boca da lei. Esquece-se que o próprio Kelsen foi um positivista pós-exegético, ouvido o que foi produzido pelos positivistas pós-hartianos, e são muitos, que apontaram suas baterias para longe do velho exegetismo, isso porque o positivismo da era pós-Herbert Hart já não obriga os juízes. Por isso, eu fiz o dicionário, por isso o dicionário é o verbete mais longo, tem 70 páginas somente para explicar o que é positivismo. Talvez por causa desses detalhes nebulosos é que, em um segundo momento, parte da doutrina brasileira se enebriou e se embriagou com certas teorias argumentativas e com a vulgata da ponderação, essa praga contemporânea pela qual se faz qualquer coisa, o que provocou um verdadeiro estado de natureza, tornando-se necessário, então, que os juristas críticos começássemos a elaborar críticas aos diversos voluntarismos. Essa é uma questão importante, né? Dito de outro modo, a crítica do direito não poderia ser uma crítica fora de ordem. Tão grave essa questão que, passados 30 anos, e por isso que eu estou fazendo essa recherche, ainda há forte resistência à tese de que os juízes não possuem livre convencimento. Nós passamos 30 anos e não conseguimos convencer de que o livre convencimento e a livre apreciação da prova é deletério para o direito e é antidemocrático. Eu fui lá, fiz a minha luta no CPC e consegui convencer o relator para tirar a palavra livre. Como se nada tivesse acontecendo, o próprio Supremo Tribunal ainda fala em livre convencimento, o STJ fala todos os dias, e milhares de embargos declaratórios são simplesmente não conhecidos, chutados para fora dos tribunais, com base de que nada precisa esclarecer, ou se eu fiz, filo, com base no livre convencimento ou livre apreciação. Isso é gravíssimo e mostra um pouco do fracasso do direito. Essa é a parte nossa. Essa é a parte nas nossas costas e nós temos que botar na nossa lista de débitos. O que está dando errado, nós temos uma grande responsabilidade. O CPC 2015, então, introduziu, por minha interferência, também coerência e integridade, que também não está funcionando. A ação penal 470, o mensalão, foi uma espécie de divisão de águas. Antes do mensalão, depois do mensalão. Vou explicar isso. A gravidade chega ao patamar da dramaticidade, uma vez que o projeto do Código de Processo Penal de 2010 insistiu na tese que o juiz tem livre apreciação da prova. Isso se repetiu no projeto de 2018, na Câmara dos Deputados. O projeto avançou para trás. E, de novo, aposta na livre apreciação. Sob o aplauso de parte da comunidade jurídica, que parece não ter aprendido nada nesses 30 anos. Nesse sentido, parece grande o déficit da dogmática processual penal, assim como da dogmática processual civil, que continua a insistir na subjetivista e voluntarista tese
do poder de livre convencimento. Eis aí o emotivismo tão bem denunciado por MacIntyre. Eis aí o emotivismo cuspido e escarrado, ou esculpido em Carrara. E o protagonismo judicial foi se tornando cada vez mais intenso, as fragilidades do presidencialismo de coalizão, para homenagear o Abranches, foram ajudando a tornar o judiciário cada vez mais proativo, passando a ditar políticas de forma ad hoc, sem a devida preocupação com os requisitos da judicialização, e passou a fazer ativismo. Isso está diretamente ligado a um outro ponto, se ao lado do realismo e dos diversos voluntarismos, aqui incluída a ponderação brasileira e a má compreensão acerca do próprio positivismo, formos eleger outro aspecto que determinou a fragilização da Constituição, a repristinação do dualismo metodológico predominante no século XIX, que adentrou o século XX, e eu gostaria que prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer agora, explico. Esse fenômeno esteve presente no conceito de mutação constitucional de Labant e Jelinek, e mereceu mais tarde conhecidos trabalhos desenvolvidos por Daulin, num famoso livro de 1932. Como bem afirmam o Arthur Jacobsen e o Bernhard Schlink, esse que escreveu aquele livro a Leitor, que é juiz também, em sua obra Weimar, a Jurisprudence of Crisis, o dualismo metodológico, positivismo legalista e positivismo sociológico juntos, que perpassa toda a obra de Jelinek e que serve de base para a tese da mutação constitucional, impediu o jurista alemão de lidar normativamente com o reconhecimento daquelas que seriam as influências das realidades sociais. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. A mutação constitucional é, assim, tida como fenômeno empírico, que não é resolvido normativamente. E Jelinek não apresenta um substituto para o positivismo legalista, mas apenas tenta suplementá-lo com uma análise empírica ou descritiva dos processos políticos sociais, como eu mostro aqui no livro. Na verdade, o conceito de mutação constitucional mostra apenas a incapacidade do então positivismo legalista da velha teoria do direito alemão, de 1870, em lidar construtivamente com a profundidade de sua própria crise paradigmática. Mesmo em Daulin e sua classificação quadripartite do fenômeno da mutação, não se leva em conta aquilo que é central para o segundo pós-guerra, o segundo pós-guerra, em especial para a construção do Estado democrático de direito atual. O caráter principiológico do direito e a exigência de integridade que esse direito democrático expõe, muito embora registre-lhe com Rousseau Daulin, discípulo de Rudolf Schment, tenha sido à sua disposição a obra de Hermann Heller. Tão importante o Hermann Heller que, com uma página do Hermann Heller, eu revogo a reforma trabalhista. Tão forte é a força normativa proposta por Hermann já nos anos 20 para 30. E foi ele que foi defender, quando Hindenburg, que depois caiu e Hitler assumiu, mandou fazer a intervenção federal no Rio de Janeiro, quer dizer, na Prússia, quem defendeu a Prússia foi Hermann Heller. Quem foi o advogado do Reich? Schmidt. Quem ganhou? Schmidt. Quem perdeu? O mundo. Então, vejo como são as coisas. Então, Heller foi um dos primeiros a falar em força normativa da Constituição. Schment, embora também tenha trabalhado a noção de princípios, era, assim como Schmidt, admirador do fascismo, como, aliás, Kelsen muito bem demonstrou na crítica brilhante que fez à teoria do Estado como integração. O dualismo é um vírus epistêmico, um tsunami dogmático. O ministro Barroso tem utilizado muito dessa tese sem dar o nome, que significa muito simples. Entre a realidade social e a realidade normativa, eu fico com a realidade social. Claro, aí que está a voz das ruas, que você que fez um parecer sobre essa questão toda, naqueles processos que nós sabemos. A voz das ruas perde para a voz da Constituição, isso no dualismo metodológico atrasado que foi para uma coisa. Nós, hoje, tanto tempo depois, repristinamos e continuamos usando, por isso que ainda se fala que a voz das ruas é importante. Ora, essa era uma questão que foi usada para tentar
enfrentar o positivismo naquela questão, na dicotomia dualismo, ali de Jelinek e Laband. Olha como nós estamos atrasados. Portanto, podemos colocar na conta do Judiciário e do Ministério Público, e também no STF, um eventual retrocesso institucional e uma eventual recaída no autoritarismo. A falta de uma ortodoxia constitucional, a doutrina ficou refém da jurisprudência. Porque em tudo isso que eu disse, quando nós tínhamos toda uma perspectiva, até 1988, de um certo formalismo decorrente do direito civil francês, de toda a tradição que vinha para cá, em que a dogmática jurídica funcionava como uma espécie de metalinguagem, à lá neopositivismo lógico, num determinado momento, a partir, e não se sabe bem o corte disso, fez-se um deslocamento desse formalismo em direção a um novo realismo, o realismo retrô, ou aquilo que se pode chamar de jurisprudencialização do direito, ou, como quero chamar isso, podemos chamar isso de um direito que segue o que os tribunais dizem que é, e a doutrina foi transformada em glosadora do que os tribunais fazem. Por isso que os livros que mais vendem são os livros que apresentam emendas prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler para todos. E por isso que os livros facilitados e essa coisa toda funciona tão bem, que lindo, até o ECA se faz em prosa e verso, isso é tão fofo, tão lindo, enfim. Assim, todos os grandes julgamentos incorporaram essa dualização, propiciando que uma dita realidade social se sobrepusesse à realidade normativa. Assim foi com o Mensalão. Na época, eu escrevi um texto vigoroso, dizendo que o direito era AM e DM, antes do Mensalão, depois do Mensalão. A dogmática não acreditou, foi derrotada. A Operação Lava Jato e os recursos judiciais decorrentes de seus julgamentos, e, no caso das diversas ações envolvendo aquele que é o maior julgamento desses 30 anos, a presunção da inocência e sua redefinição a partir do habeas corpus 126.292, ocasião que o STF ignorou a literalidade do artigo 283, eu fiz a DPF, eu fiz a ADC 44 da OAB, fui o principal subscritor, fiz a 54, que eu não assinei porque já tinha assinado outra, fiz uma DPF para depois tentar fazer com que a ministra Carmen Lúcia colocasse em pauta, porque acusei de que ela não tinha poder discricionário, e perdemos novamente. Nesse momento, eu quero dar uma pausa, talvez, nas minhas derrotas, porque no direito nós temos sido derrotados tantas vezes. E o bizarro, na questão da presunção da inocência, uma minoria de 2 se transformou numa maioria. Todas as pessoas que foram presas com base na questão da presunção da inocência estão sendo presos automaticamente com a decisão de 2º grau, baseada apenas em 2 votos. Eu tenho denunciado isso todas as semanas, escrevi na ADC, escrevi na DPF. Não se consegue dizer e convencer, porque a questão é política, que 9 é mais que 2. Somente 2 votos no STF. O ministro Barroso, o ministro Fux, votaram pela automaticidade da prisão após condenação em 2º grau. Os outros 9 não. E por que 2 vale mais que 9? Essa é uma questão que todos nós queremos, que a dogmática jurídica, de novo, na conta da dogmática jurídica, o que nós estamos fazendo nas universidades? O que nós estamos fazendo na pós-graduação? O acórdão que condenou o ex-presidente Lula, aqui em 2º grau, tem o item 9, que é fantástico, que diz assim: não se pode exigir do Ministério Público isenção. Nesse momento, eu peguei minhas coisas e fui ao supermercado e disse para a Rosane: vamos estocar comida, porque o caos é iminente. Quem na democracia quer ser processado por um membro do Ministério Público não isento? Pois o tribunal acabou de dizer isso e transitou em julgado. Eu fiz um veemente artigo cobrando do Ministério Público: façam imediatamente embargos, declaratórios, digam que não, digam que vocês são isentos, contem, eu tenho 28 anos de Ministério Público, e agora o tribunal diz que vocês não são isentos, transitou em julgado. Portanto,
Se o tribunal tem razão, o Ministério Público não é isento. Que coisa é isso para o direito? Se o Estatuto de Roma, no artigo 56, diz o contrário. Que coisa é isso? Não somente a Suprema Corte, mas também as demais instâncias do Judiciário do MP, aos poucos foram indo nessa linha. Importa registrar antes que o legislador e a jurisprudência brasileira, aí vem um pedaço que eu vou ler agora. Vou ler para vocês um pedacinho de um voto. Aspas. Importa registrar que a legislação e a jurisprudência brasileira pouco avançam, limitando-se à persuasão racional e o livre convencimento. Isso é atrasado. Estou lendo um voto. Inexistem verdades ou provas absolutas. Deve o juiz valer-se dos diversos elementos existentes nos autos, diretos ou indiretos, para formar sua convicção. Assim, tanto provas diretas quanto indiretas, quanto indícios, devem ser considerados para a composição do quadro fático que se quer provar. Além disso, a prova, acima de dúvida razoável, implica o firme convencimento acerca do que ocorreu, fato e culpa. Por vezes, a certeza absoluta é de obtenção praticamente impossível, ou, ao menos, inviável. Isso porque a obtenção da prova cabal a respeito dos fatos é pretensão ilusória. E condeno, com base exatamente nisso. Não existe verdade, não verdade, mas condeno. Ou seja, eu tenho a firme convicção. Como fazer isso? O que a dogmática jurídica tem a dizer sobre tudo isso? Nesses 30 anos de Constituição, ainda há um déficit considerável acerca do verdadeiro papel da rule of law. As faculdades de direito colaboraram enormemente para que o ensino do direito viesse a ser substituído por péssimas teorias políticas do poder. As faculdades de direito foram invadidas por uma cultura estándar, denunciado tantas vezes por Vará, por Aurélio, por toda aquela geração da Belle Époque, professor. A pergunta que eu faço é se alguém daqui se operasse com um médico que fizesse a faculdade, a disciplina Operação Cardíaca a partir de um livro Operação Cardíaca Simplificada ou facilitada. Mas, pelo amor de Deus, por que no direito pode? Resumos, resumões, etc., os alunos da faculdade hoje estão envolvidos numa espécie de neocaverna. Em redes sociais, tudo é Facebook, tanto é que, como no mito da caverna do Platão, se um sair e disser que a realidade não é aquela, que as sombras são sombras, será apedrejado. Se alguém convencer um aluno médio a sair desses grupos, e sair e cair para dentro de um livro, ter olheiras, estudando mesmo, e se ele fizer isso e voltar e contar para os outros, ele será morto. Ele será liquidado, porque ele estará dando uma notícia não querida, não desejada. Então, o resultado, na hora em que precisamos da resistência constitucional, o debate é tomado por posições ideológicas em que só sobram ou só sobraram as garantias constitucionais, mormente em terrenos muito preciosos, como o processo penal e direito constitucional. Com efeito, além das invocações dos argumentos morais, políticos e econômicos, parcela considerável dos tribunais inverte o ônus da prova nas ações penais. Sequer conseguimos implementar o artigo 212 do Código de Processo Penal por uma equivocada compreensão acerca do sentido do que seja o sistema acusatório. E o que fizeram com o direito civil? Acabaram com o Estatuto Epistemológico do Direito Civil, hoje não tem mais direito civil, tudo é principiologia constitucional, dignidade, princípio da afetividade, essas coisas fofinhas, assim. Um juiz lá de Minas disse que a vovó não podia testar
a parte livre do seu testamento, porque ela deixou 2 netas de fora, que ela não gostava, que encheram o saco dela, e ele, então, anulou o testamento, porque feria a Constituição. Mas, então, a vovó podia ter testado para mim ou para o Cabo Daciolo, glória a Deus, e por quê? E para as netinhas não podia. Mas se a parte dela para testar é livre, o que o juiz tem que se meter com isso? Os juízes acham também muito fofinho que se dê 180 dias para pai de gêmeos. Claro, se for funcionário público, né, porque o Bradesco não vai pagar. Essas coisas todas nós vamos levando e nós vamos substituindo o direito por nossos juízes morais. Porque eu estou contando isso? Porque eu comecei com MacIntyre, o mal-estar da modernidade, os nossos disagreements. Nós não temos o direito para nos salvar de nós mesmos. Por isso que escrevi um texto há poucos dias que eu dizia: a moral nos afunda e o direito nos funda. Ele nos salva de nós mesmos, porque os nossos desacordos só têm no direito a possibilidade. Mas nós fizemos uma opção de que os nossos desacordos são resolvidos com outros desacordos, e o direito não serve porque ele fracassou na tentativa de fazer esse desacordo. Quanto ao CPC, nem vou falar, cada tribunal tem o seu. Uma questão, portanto, que marca esses 30 anos, pode ser resumida, eu estou encerrando, pode ser resumida na seguinte questão. Quando o magistrado diz que julga conforme sua consciência, ou julga conforme o justo, ou primeiro decide e depois vai encontrar o fundamento, ou ainda julga conforme os clamores da sociedade, é porque está repetindo algo enraizado no imaginário jurídico. Ninguém é filho de chocadeira. Jabuti não sobe em árvore, foi um monte de gente ou foi enchente. Os concursos foram transformados em quiz shows. E nós pagamos o preço caro por isso. Um comportamento que se naturaliza leva muitos anos para desnaturalizar. Transforma-se em dogmática, eliminando o tempo e as coisas. Por isso que a dogmática se tornou cronofóbica e factumfóbica. Não gosta do tempo, não gosta dos fatos. O que ocorre é que não queremos admitir que ideologizamos tudo, para usar uma palavra suave, a aplicação da lei no país. Isso é facilmente verificável no conjunto das decisões que analisamos todos os dias, e aqui algumas delas. Daí a pergunta que deve ser respondida. O direito ao fim e ao cabo é o que dele se diz por aí? Ou melhor, ele é o que o judiciário diz que é? Mas se isso é assim, se já se naturalizou essa concepção, que raios continuamos a estudar ou escrever sobre o direito? Se o direito é o que os tribunais dizem que é, por que você faz dissertação de mestrado, tese de doutorado? Não é melhor você ir direto em alguém que diz que o direito é? Isso tem que ser dito. Falta coragem em grande parcela da comunidade jurídica de fazer esse enfrentamento. Assim como a advocacia se tornou hoje um ato de humilhação cotidiana, assim também parte da academia acaba se entregando às concepções de um realismo retrô, como se fosse fatalismo, entender que isso é assim mesmo, um pessimismo metodológico ou um pessimismo no sentido de que, já que isso é assim, quem sou eu para me meter? Afinal de contas, o bom mesmo é estudar teorias que querem saber os comportamentos, os behaviorismos. Aí começam a vir as teorias. O que o juiz comeu no almoço? Céus! Tem uma pesquisa que eu adoro, que é dos juízes de Israel. Que essa é maravilhosa, porque pegaram uma pesquisa de juízes em Israel, 1000 e tantos casos, e que, logo depois das 9 da manhã, os juízes na execução penal eles são mais generosos. A partir das 10, que eles ficam com fome, eles são mais duros. Conclusão da pesquisa: a comida influencia nos juízes. Conclusão do Streck Entertainment, ou Fundação Streck para o Desenvolvimento dos Povos e a Cultura, a Fundação Streck pensa o contrário, porque a Fundação Streck oferece um lanche às 10 da manhã
para ver se, de fato, isto é assim. Aliás, a Fundação Streck para o Desenvolvimento dos Povos fez uma pesquisa durante 60 dias com 100 juízes para discutir 2.000 processos, também nesse estilo de Israel. E, às 10 da manhã, dava um grande sanduíche e um milkshake para ver como funcionou. As decisões não mudaram nada, mas todos engordaram, sem dúvida nenhuma. Falando sério, se o direito depende do que os juízes ou tribunais se alimentam, é porque fracassou. Se a Lee Epstein, o nome é bonito, a professora que veio na USP outro dia, se ela tem razão que diz que o direito é como um beisebol. Todos sabem o que é beisebol, né? Exatamente aquele jogo que ninguém entende como joga. O direito é como beisebol, não é necessário... o importante é a gente saber como os jogadores se movem. E no direito também, então, não precisa de teoria, nada disso, basta saber como os juízes se comportam. E eu digo, e eu vou estocar comida, porque o caos é inexorável. Se a academia serve para quê? Céus, nós estamos aqui na academia, este é o maior fórum da pós-graduação do Brasil. Eis o grito que tem que se dar para que a doutrina volte a doutrinar. Se nós não conseguirmos fazer isso, se nós não conseguirmos levantar este povo, essas milhares de pessoas que estudam pós-graduação para dizer de que a doutrina tem que voltar a doutrinar, nós fracassaremos. Já perdemos tanta coisa neste rio dos 30 anos. A questão é se nós não levantarmos imediatamente, não teremos outros 30 anos, não teremos talvez nem 10 e nem 5 para comemorar. Os brasileiros não temos certeza se já atravessamos o Rubicão. São 30 anos de Constituição, em que, dia a dia, os predadores, endógenos ou exógenos, avançam em direção à cidadela do direito. Eu fiz uma metáfora em vários livros sobre o que é o direito e como ele tem, depois de uma construção no qual participam todos os atores, a política, a moral e a economia, os predadores são terríveis, porque a infantaria da moral, a cavalaria da política, enfim, e a força aérea da economia, são os predadores externos. Mas não basta o direito se defender com snipers epistêmicos que ficam em cima das paliçadas para atirar nos predadores externos que querem corroer aquilo que são as conquistas da democracia. Não basta isso. Que os predadores internos são terríveis ou mais terríveis. Ali dentro estão o panprincipiologismo, subjetivismo, discricionarismo, tudo que você pensa sobre isso, eles estão ali corroendo por dentro do edifício para ver se abre um buraco para que os predadores externos conseguem penetrar. Qual é o desafio do direito? O desafio é se manter. Qual é o desafio do jurista? Proteger a cidadela do direito numa democracia, e para isso temos armas, muitas armas. Isso é possível, então, enquanto as democracias europeias se deram conta de que o direito pós-bélico necessitava de um elevado grau de autonomia, afinal, o grande mote foi Constituição, agora é norma, por aqui o direito continua a ser tratado como uma mera racionalidade instrumental. Isso é possível de perceber pelo crescimento vertiginoso das teorias e posturas empíricas. Meu amigo Arthur Ferreira Neto chamaria isso de teorias não cognitivistas morais, da qual a mais perigosa é o realismo jurídico, que é empirismo na veia, não devendo, todavia, ser desprezadas as posturas que se baseiam em análises econômicas do direito e as teses que admitem o discricionarismo e o panprincipiologismo, que chegaram ao ápice quando um princípio como a afetividade, para falar apenas, derrota uma regra no direito civil. Como chegamos a isso? De todo modo, propõe uma resistência constitucional. Em 2014, eu cunhei a expressão cumprir e propugnar pela legalidade constitucional. Eu aprendi isso com o velho Elias Dias. Hoje é um ato revolucionário. Cumprir a Constituição hoje é um ato revolucionário. Sejamos revolucionários. O professor de direito hoje, que se preocupa com tudo isso, é um subversivo. Sejamos subversivos nesse sentido. De há muito denuncio tudo isso.
naquilo que eu fundei junto à Unicinos, que é a crítica hermenêutica do direito. É a matriz teórica que construí na Unicinos e na UNESA. Por ela, devemos revolver o chão linguístico em que está assentada a tradição e reconstruir a história institucional de cada instituto, lei, princípio, etc., descascando o fenômeno como num palimpsesto, para permitir que ele se mostre em sua inteireza hermenêutica. Os conceitos jurídicos, e não é difícil perceber isso, vão sendo tomados por uma poluição semântica. Ao lado disso, existe o perigo da anemia significativa. Eu homenageei o nosso querido Vará, que falava em anemia significativa. Isso aconteceu com o conceito de presunção da inocência, que foi sendo corroído por argumentos morais, dilacerando sua própria positividade. Como é possível que algo tão claro possa ter sido obnubilado por dois predadores fortes? Política e moral. Voz das ruas. Precisamos prender. E, portanto, o custo que pagamos, por isso não importa, porque, afinal de contas, aprendemos muito bem a fazer lawfare, que é o uso do direito contra o nosso inimigo, o uso do direito contra os nossos adversários. E isso é predação do direito. O professor de direito, efetivamente comprometido com a Constituição, e aqui homenageio o Comped, um professor efetivamente comprometido com a Constituição e não com qualquer teoria política do poder fajuta, é hoje um revolucionário, um subversivo. Esse professor, se estiver acompanhado de outros pesquisadores, 4 ou mais, corre sempre o risco de ser processado pelo crime de obstrução epistêmica da justiça. Mas esse é o risco calculado que todos nós temos que cumprir. Parafraseando T.S. Eliot, para quem em um país... A primeira pergunta, trata-se de um direito subjetivamente exigível. Segunda, nas mesmas condições de temperatura e pressão, você pode dar para todos. Terceiro, eu posso transferir recursos sem ferir a isonomia para fazer a felicidade daqueles. Testado, inconstitucional o homeschooling. Satisfação, esse voto está saindo agora. Eu quero dizer que a teoria do direito, o direito constitucional, a doutrina tem que doutrinar, constranger. A esperança, é possível fazer alguma coisa. Né? Nem tudo é simplesmente política. O PT achava que tudo era política. E talvez não tenha se preocupado com o direito. A institucionalidade do direito é maior do que se pensa, o direito importa, e por isso que nós importamos com tudo isso, dizia Edward Thompson, num clássico livro chamado Senhores e Caçadores. Ah, quem esquece o valor do direito sofre com ele. Sofre fortemente e paga preços altos. Essas 3 perguntas fundamentais podem ser testadas, não importam aqui apenas para mostrar a importância de você construir teorias. Um dos grandes defeitos do positivismo e de todos os positivismos, o verbete do positivismo aqui detectou 10 tipos de positivismos e mostra que o positivismo tem um grande problema. Todas as correntes positivistas têm 2 problemas. Todas são emotivistas ou não cognitivistas éticas, porque não se importam com respostas corretas. E, portanto, não se importam com teorias da decisão. Portanto, se eu não me importo com decisão, eu tenho um problema. O único positivismo que talvez se importasse com a decisão, ele era textualista e era o do século XIX. Todos os positivismos posteriores acabaram, como o hard positivismo de Raz, não tem nenhum modo de obrigar os juízes a decidir. Portanto, essa é uma questão fundamental, que nós entendamos qual é a grande questão da importância da doutrina e de se construir uma teoria da decisão nesses 30 anos de Constituição. Nós, talvez, por não termos construído, nós temos hoje um estado de exceção hermenêutico ou uma espécie de estado de natureza hermenêutico. Como diria a Rainha Vermelha, de Alice no País das Maravilhas, é preciso correr muito para ficar no mesmo lugar. Com efeito, como tudo no Brasil chega tardiamente, sobrevinda a Constituição, em um primeiro momento, foi necessário desmitificar e desmistificar as posturas formalistas ainda sustentadas no positivismo clássico.
o tradicional juiz boca da lei. Só que isso não estava claro no âmbito da dogmática. Aliás, até hoje, nas salas de aula, uma parcela da doutrina e das práticas jurisprudenciais ainda se pensa que o positivismo é igual ao juiz boca da lei. Esquece-se que o próprio Kelsen foi um positivista pós-exegético, ouvido o que foi produzido pelos positivistas pós-hartianos, e são muitos, que apontaram suas baterias para longe do velho exegetismo, isso porque o positivismo da era pós-Herbert Hart já não obriga os juízes. Por isso, eu fiz o dicionário, por isso o dicionário é o verbete mais longo, tem 70 páginas somente para explicar o que é positivismo. Talvez por causa desses detalhes nebulosos é que, em um segundo momento, parte da doutrina brasileira se enebriou e se embriagou com certas teorias argumentativas e com a vulgata da ponderação, essa praga contemporânea pela qual se faz qualquer coisa, o que provocou um verdadeiro estado de natureza, tornando-se necessário, então, que os juristas críticos começássemos a elaborar críticas aos diversos voluntarismos. Essa é uma questão importante, né? De outro modo, a crítica do direito não poderia ser uma crítica fora de ordem. Tão grave essa questão que, passados 30 anos, e por isso que eu estou fazendo essa recherche, ainda há forte resistência à tese de que os juízes não possuem livre convencimento. Nós passamos 30 anos e não conseguimos convencer de que o livre convencimento e a livre apreciação da prova é deletério para o direito e é antidemocrático. Eu fui lá, fiz a minha luta no CPC e consegui convencer o relator para tirar a palavra livre. Como se nada tivesse acontecendo, o próprio Supremo Tribunal ainda fala em livre convencimento. O STJ fala todos os dias e milhares de embargos declaratórios são simplesmente não conhecidos, chutados para fora dos tribunais, com base de que nada precisa esclarecer, ou se eu fiz, filo, com base no livre convencimento ou livre apreciação. Isso é gravíssimo e mostra um pouco do fracasso do direito. Essa é a parte nossa. Essa é a parte nas nossas costas e nós temos que botar na nossa lista de débitos. O que está dando errado, nós temos uma grande responsabilidade. O CPC 2015, então, introduziu, por minha interferência, também coerência e integridade, que também não está funcionando. A ação penal 470, o mensalão, foi uma espécie de divisão de águas. Antes do mensalão, depois do mensalão. Vou explicar isso. A gravidade chega ao patamar da dramaticidade, uma vez que o projeto do Código de Processo Penal de 2010 insistiu na tese que o juiz tem livre apreciação da prova. Isso se repetiu no projeto de 2018, na Câmara dos Deputados. O projeto avançou para trás. E, de novo, aposta na livre apreciação. Soprou aplauso de parte da comunidade jurídica que parece não ter aprendido nada nesses 30 anos. Nesse sentido, parece grande o déficit da dogmática processual penal, assim como da dogmática processual civil, que continua a insistir na subjetivista e voluntarista tese do poder de livre convencimento. Eis aí o emotivismo tão bem denunciado por McIntyre. Eis aí o emotivismo cuspido e escarrado, ou esculpido em Carrara. E o protagonismo judicial foi se tornando cada vez mais intenso, as fragilidades do presidencialismo de coalizão, para homenagear o Abranches, foram ajudando a tornar o judiciário cada vez mais proativo, passando a ditar políticas de forma ad hoc, sem a devida preocupação com os requisitos da judicialização, e passou a fazer ativismo. Isso está diretamente ligado a um outro ponto, se ao lado do realismo e dos diversos voluntarismos, aqui incluída a ponderação brasileira e a má compreensão acerca do próprio positivismo, formos eleger outro aspecto que determinou a fragilização da Constituição, a repristinação do dualismo metodológico predominante no século XIX, que adentrou o século XX, e eu gostaria que prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer agora, explico. Esse fenômeno esteve presente no conceito de mutação constitucional de Labant e Jelinek, e mereceu mais tarde conhecidos trabalhos desenvolvidos por Daulin, num famoso livro de 1932. Como bem afirma o Arthur Jacobsen,
e o Bernhard Schlink, esse que escreveu aquele livro a Leitor, que é juiz também, em sua obra Weimar, a Jurisprudence of Crisis, o dualismo metodológico, positivismo legalista e positivismo sociológico juntos, que perpassa toda a obra de Jelinek e que serve de base para a tese da mutação constitucional, impediu o jurista alemão de lidar normativamente com o reconhecimento daquelas que seriam as influências das realidades sociais. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. A mutação constitucional é, assim, tida como fenômeno empírico, que não é resolvido normativamente. Jelinek não apresenta um substituto para o positivismo legalista, mas apenas tenta suplementá-lo com uma análise empírica ou descritiva dos processos políticos sociais, como eu mostro aqui no livro. Na verdade, o conceito de mutação constitucional mostra apenas a incapacidade do então positivismo legalista da velha teoria do direito alemão, de 1870, em lidar construtivamente com a profundidade de sua própria crise paradigmática. Mesmo em Daulin e sua classificação quadripartite do fenômeno da mutação, não se leva em conta aquilo que é central para o segundo pós-guerra, o segundo pós-guerra, em especial para a construção do Estado democrático de direito atual. O caráter principiológico do direito e a exigência de integridade que esse direito democrático expõe, muito embora registre-lhe com Daulin, discípulo de Rudolf Schment, tenha sido à sua disposição a obra de Hermann Heller. Tão importante o Hermann Heller que, com uma página do Hermann Heller, eu revogo a reforma trabalhista. Tão forte é a força normativa proposta por Hermann já nos anos 20 para 30. E foi ele que foi defender, quando Hindenburg, que depois caiu e Hitler assumiu, mandou fazer a intervenção federal no Rio de Janeiro, quer dizer, na Prússia. Quem defendeu a Prússia foi Hermann Heller. Quem foi o advogado do Reich? Schmidt. Quem ganhou? Schmidt. Quem perdeu? O mundo. Então, vejo como são as coisas. Então, Heller foi um dos primeiros a falar em força normativa da Constituição. Schment, embora também tenha trabalhado a noção de princípios, era, assim como Schmidt, admirador do fascismo, como, aliás, Kelsen muito bem demonstrou na crítica brilhante que fez à teoria do Estado como integração. O dualismo é um vírus epistêmico, um tsunami dogmático. O ministro Barroso tem utilizado muito dessa tese sem dar o nome, que significa muito simples. Entre a realidade social e a realidade normativa, eu fico com a realidade social. Claro, aí que está a voz das ruas, que você que fez um parecer sobre essa questão toda, naqueles processos que nós sabemos. A voz das ruas perde para a voz da Constituição, isso no dualismo metodológico atrasado que foi para uma coisa. Nós, hoje, tanto tempo depois, repristinamos e continuamos usando, por isso que ainda se fala que a voz das ruas é importante. Ora, essa era uma questão que foi usada para tentar enfrentar o positivismo naquela questão, na dicotomia dualismo, ali de Jelinek e Laband. Olha como nós estamos atrasados. Portanto, podemos colocar na conta do Judiciário e do Ministério Público, e também no STF, um eventual retrocesso institucional e uma eventual recaída no autoritarismo. A falta de uma ortodoxia constitucional, a doutrina ficou refém da jurisprudência. Porque em tudo isso que eu disse, quando nós tínhamos toda uma perspectiva, até 1988, de um certo formalismo decorrente do direito civil francês, de toda a tradição que vinha para cá, em que a dogmática jurídica funcionava como uma espécie de metalinguagem, à lá neopositivismo lógico, num determinado momento, a partir, e não se sabe bem o corte disso, fez-se um deslocamento desse formalismo em direção a um novo realismo, o realismo retrô, ou aquilo que se pode chamar de jurisprudencialização do direito, ou, como quero chamar isso, podemos chamar isso de um direito que segue o que os tribunais dizem que é, e a doutrina foi transformada em glosadora do que os tribunais fazem.
Por isso que os livros que mais vendem são os livros que apresentam emendas prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler para todos. E por isso que os livros facilitados e essa coisa toda funciona tão bem, né? Que lindo, né? Até o ECA se faz em prosa e verso, né? Isso é tão fofo, tão lindo, enfim. Assim, todos os grandes julgamentos incorporaram essa dualização, propiciando que uma dita realidade social se sobrepusesse à realidade normativa. Assim foi com o Mensalão. Na época, eu escrevi um texto vigoroso dizendo que o direito era AM e DM. Antes do Mensalão, depois do Mensalão, a dogmática não acreditou, foi derrotada. A Operação Lava Jato e os recursos judiciais decorrentes de seus julgamentos, e, no caso das diversas ações envolvendo aquele que é o maior julgamento desses 30 anos, a presunção da inocência e sua redefinição a partir do habeas corpus 126.292, ocasião que o STF ignorou a literalidade do artigo 283, eu fiz a DPF, eu fiz a ADC 44 da OAB, fui o principal subscritor, fiz a 54, que eu não assinei porque já tinha assinado outra, fiz uma DPF para depois tentar fazer com que a ministra Carmen Lúcia colocasse em pauta, porque acusei de que ela não tinha poder discricionário e perdemos novamente. Nesse momento, eu quero dar uma pausa, talvez, nas minhas derrotas, porque no direito nós temos sido derrotados tantas vezes. E o bizarro, na questão da presunção da inocência, uma minoria de 2 se transformou numa maioria. Todas as pessoas que foram presas com base na questão da presunção da inocência estão sendo presos automaticamente com a decisão de 2º grau baseada apenas em 2 votos. Eu tenho denunciado isso todas as semanas, escrevi na ADC, escrevi na DPF. Não se consegue dizer e convencer, porque a questão é política, que 9 é mais que 2. Somente 2 votos no STF. Ministro Barroso, ministro Fux, votaram pela automaticidade da prisão após condenação em 2º grau. Os outros 9 não. E por que 2 vale mais que 9? Essa é uma questão que todos nós queremos que a dogmática jurídica, de novo, na conta da dogmática jurídica, o que nós estamos fazendo nas universidades? O que nós estamos fazendo na pós-graduação? O acórdão que condenou o ex-presidente Lula, aqui em 2º grau, tem o item 9, que é fantástico, que diz assim: não se pode exigir do Ministério Público isenção. Nesse momento, eu peguei minhas coisas e fui ao supermercado e disse para a Rosane, vamos estocar comida, porque o caos é iminente. Quem na democracia quer ser processado por um membro do Ministério Público não isento? Pois o tribunal acabou de dizer isso e transitou em julgado. Eu fiz um veemente artigo cobrando do Ministério Público, façam imediatamente embargos, declaratórios, digam que não, digam que vocês são isentos, contem, eu tenho 28 anos de Ministério Público, e agora o tribunal diz que vocês não são isentos, transitou em julgado. Portanto, se o tribunal tem razão, o Ministério Público não é isento. Que coisa é isso para o direito? Se o Estatuto de Roma, no artigo 56, diz o contrário. Que coisa é isso? Não somente a Suprema Corte, mas também as demais instâncias do Judiciário do MP, aos poucos foram indo nessa linha. Importa registrar antes que o legislador e a jurisprudência brasileira, aí vem um pedaço que eu vou ler agora. Vou ler para vocês um pedacinho de um voto. Aspas. Importa registrar que a legislação e a jurisprudência brasileira pouco avançam, limitando-se à persuasão racional e o livre convencimento. Isso é atrasado. Estou lendo um voto. Inexistem verdades ou provas absolutas. Deve o juiz valer-se dos diversos elementos existentes nos autos, diretos ou indiretos, para formar sua convicção. Assim, tanto provas diretas quanto indiretas, quanto indícios, devem ser considerados para a composição do quadro fático que se quer provar.
Além disso, a prova, acima de dúvida razoável, implica o firme convencimento acerca do que ocorreu, fato e culpa. Por vezes, a certeza absoluta é de obtenção praticamente impossível, ou, ao menos, inviável. Isso porque a obtenção da prova cabal a respeito dos fatos é pretensão ilusória. E condeno, com base exatamente nisso. Não existe verdade, não verdade, mas condeno. Ou seja, eu tenho a firme convicção. Como fazer isso? O que a dogmática jurídica tem a dizer sobre tudo isso? Nesses 30 anos de Constituição, ainda há um déficit considerável acerca do verdadeiro papel da rule of law. As faculdades de Direito colaboraram enormemente para que o ensino do direito viesse a ser substituído por péssimas teorias políticas do poder. As faculdades de Direito foram invadidas por uma cultura estándar, denunciada tantas vezes por Vará, por Aurélio, por toda aquela geração da Belle Époque, professor. A pergunta que eu faço é se alguém daqui se operasse com um médico que fizesse a faculdade, a disciplina Operação Cardíaca a partir de um livro Operação Cardíaca Simplificada ou facilitada. Mas, pelo amor de Deus, por que no direito pode? Resumos, resumões, etc., os alunos da faculdade hoje estão envolvidos numa espécie de neocaverna. Em redes sociais, tudo é Facebook, tanto é que, como no mito da caverna do Platão, se um sair e disser que a realidade não é aquela, que as sombras são sombras, será apedrejado. Se alguém convencer um aluno médio a sair desses grupos, e sair e cair para dentro de um livro, ter olheiras, estudando mesmo, e se ele fizer isso e voltar e contar para os outros, ele será morto. Ele será liquidado, porque ele estará dando uma notícia não querida, não desejada. Então, o resultado, na hora em que precisamos da resistência constitucional, o debate é tomado por posições ideológicas em que só sobram ou só sobraram as garantias constitucionais, mormente em terrenos muito preciosos, como o processo penal de direito constitucional. Com efeito, além das invocações dos argumentos morais, políticos e econômicos, parcela considerável dos tribunais inverte o ônus da prova nas ações penais. Sequer conseguimos implementar o artigo 212 do Código de Processo Penal por uma equivocada compreensão acerca do sentido do que seja o sistema acusatório. E o que fizeram com o direito civil? Acabaram com o Estatuto Epistemológico do Direito Civil, hoje não tem mais direito civil, tudo é principiologia constitucional, dignidade, princípio da afetividade, essas coisas fofinhas, assim. Um juiz lá de Minas disse que a vovó não podia testar a parte livre do seu testamento, porque ela deixou 2 netas de fora, que ela não gostava, que encheram o saco dela, e ele, então, anulou o testamento, porque feria a Constituição. Mas, então, a vovó podia ter testado para mim ou para o Cabo Daciolo, glória a Deus, e por quê? E para as netinhas não podia? Mas se a parte dela para testar é livre, o que o juiz tem que se meter com isso? Os juízes acham também muito fofinho que se dê 180 dias para pai de gêmeos. Claro, se for funcionário público, né, porque o Bradesco não vai pagar. Essas coisas todas nós vamos levando e nós vamos substituindo o direito por nossos juízes morais. Por que eu estou contando isso? Porque eu comecei com MacIntyre, o mal-estar da modernidade, os nossos disagreements. Nós não temos o direito para nos salvar de nós mesmos. Por isso que escrevi um texto há poucos dias que eu dizia: a moral nos afunda e o direito nos funda. Ele nos salva de nós mesmos, porque os nossos desacordos só têm no direito a possibilidade. Mas nós fizemos uma opção de que os nossos desacordos são resolvidos com outros desacordos, e o direito não serve porque ele fracassou na tentativa de fazer esse desacordo. Quanto ao CPC, nem vou falar, cada tribunal tem o seu, uma questão, portanto, que marca
esses 30 anos pode ser resumida, eu estou encerrando, pode ser resumida na seguinte questão. Quando o magistrado diz que julga conforme sua consciência, ou julga conforme o justo, ou primeiro decide e depois vai encontrar o fundamento, ou ainda julga conforme os clamores da sociedade, é porque está repetindo algo enraizado no imaginário jurídico. Ninguém é filho de chocadeira. Jabuti não sobe em árvore, foi um monte de gente ou foi enchente. Os concursos foram transformados em quiz shows. E nós pagamos o preço caro por isso. Um comportamento que se naturaliza leva muitos anos para desnaturalizar. Transforma-se em dogmática, eliminando o tempo e as coisas. Por isso que a dogmática se tornou cronofóbica e factumfóbica. Não gosta do tempo, não gosta dos fatos. O que ocorre é que não queremos admitir que ideologizamos tudo, para usar uma palavra suave, a aplicação da lei no país. Isso é facilmente verificável no conjunto das decisões que analisamos todos os dias, e aqui algumas delas. Daí a pergunta que deve ser respondida. O direito ao fim e ao cabo é o que dele se diz por aí? Ou melhor, ele é o que o judiciário diz que é? Mas se isso é assim, se já se naturalizou essa concepção, que raios continuamos a estudar ou escrever sobre o direito? Se o direito é o que os tribunais dizem que é, por que você faz dissertação de mestrado, tese de doutorado? Não é melhor você ir direto em alguém que diz que o direito é? Isso tem que ser dito. Falta coragem em grande parcela da comunidade jurídica de fazer esse enfrentamento. Assim como a advocacia se tornou hoje um ato de humilhação cotidiana, assim também parte da academia acaba se entregando às concepções de um realismo retrô, como se fosse fatalismo, entender que isso é assim mesmo, um pessimismo metodológico, ou um pessimismo no sentido de que, já que isso é assim, quem sou eu para me meter? Afinal de contas, o bom mesmo é estudar teorias que querem saber os comportamentos, os behaviorismos. Aí começam a vir as teorias. O que o juiz comeu no almoço? Céus! Tem uma pesquisa que eu adoro, que é dos juízes de Israel. Que essa é maravilhosa, porque pegaram uma pesquisa de juízes em Israel, 1000 e tantos casos, e que, logo depois das 9 da manhã, os juízes na execução penal eles são mais generosos. A partir das 10, que eles ficam com fome, eles são mais duros. Conclusão da pesquisa, a comida influencia nos juízes. Conclusão do Streeck Entertainment, ou Fundação Streeck para o Desenvolvimento dos Povos e a Cultura, a Fundação Streeck pensa o contrário, porque a Fundação Streeck oferece um lanche às 10 da manhã para ver se, de fato, isto é assim. Aliás, a Fundação Streeck para o Desenvolvimento dos Povos fez uma pesquisa durante 60 dias com 100 juízes, para discutir 2.000 processos, também nesse estilo de Israel. E, às 10 da manhã, dava um grande sanduíche e um milkshake para ver como funcionou. As decisões não mudaram nada, mas todos engordaram, sem dúvida nenhuma. Falando sério, se o direito depende do que os juízes ou tribunais se alimentam, é porque fracassou. Se Ali Epstein, o nome é bonito, a professora que veio na USP outro dia, se ela tem razão que diz que o direito é como um beisebol. Todos sabem o que é beisebol, né? Exatamente aquele jogo que ninguém entende como joga. O direito é como beisebol, não é necessário. O importante é a gente saber como os jogadores se movem. E no direito também, então, não precisa de teoria, nada disso, basta saber como os juízes se comportam. E eu digo, e eu vou estocar comida, porque o caos é inexorável. Se a academia serve para quê? Céus, nós estamos aqui na academia, este é o maior fórum da pós-graduação do Brasil. Eis o grito que tem que se dar para que a doutrina volte a doutrinar. Se nós não conseguirmos fazer isso, se nós não conseguirmos levantar este
povo, essas milhares de pessoas que estudam pós-graduação para dizer de que a doutrina tem que voltar a doutrinar, nós fracassaremos. Já perdemos tanta coisa neste rio dos 30 anos. A questão é se nós não levantarmos imediatamente. Não teremos outros 30 anos, não teremos talvez nem 10 e nem 5 para comemorar. Os brasileiros não temos certeza se já atravessamos o Rubicão. São 30 anos de Constituição, em que, dia a dia, os predadores, endógenos ou exógenos, avançam em direção à cidadela do direito. Eu fiz uma metáfora em vários livros sobre o que é o direito e como ele tem, depois de uma construção no qual participam todos os atores, a política, a moral e a economia, os predadores são terríveis, porque a infantaria da moral, a cavalaria da política, enfim, e a força aérea da economia são os predadores externos. Mas não basta o direito se defender com snipers epistêmicos que ficam em cima das paliçadas para atirar nos predadores externos que querem corroer aquilo que são as conquistas da democracia. Não basta isso. Que os predadores internos são terríveis ou mais terríveis. Ali dentro estão o panprincipiologismo, o subjetivismo, o discricionarismo, tudo que você pensa sobre isso, eles estão ali corroendo por dentro do edifício para ver se abre um buraco para que os predadores externos conseguem penetrar. Qual é o desafio do direito? O desafio é se manter. Qual é o desafio do jurista? Proteger a cidadela do direito numa democracia, e para isso temos armas, muitas armas. Isso é possível, então, enquanto as democracias europeias se deram conta de que o direito pós-bélico necessitava de um elevado grau de autonomia, afinal, o grande mote foi Constituição, agora é norma, por aqui o direito continua a ser tratado como uma mera racionalidade instrumental. Isso é possível de perceber pelo crescimento vertiginoso das teorias e posturas empíricas. Meu amigo Arthur Ferreira Neto chamaria isso de teorias não cognitivistas morais, da qual a mais perigosa é o realismo jurídico, que é empirismo na veia, não devendo, todavia, ser desprezadas as posturas que se baseiam em análises econômicas do direito e as teses que admitem o discricionarismo e o panprincipiologismo, que chegaram ao ápice quando um princípio como a afetividade, para falar apenas, derrota uma regra no direito civil. Como chegamos a isso? De todo modo, propõe uma resistência constitucional. Em 2014, eu cunhei a expressão cumprir e propugnar pela legalidade constitucional. Eu aprendi isso com o velho Elias Dias. Hoje é um ato revolucionário. Cumprir a Constituição hoje é um ato revolucionário. Sejamos revolucionários. O professor de direito hoje, que se preocupa com tudo isso, é um subversivo. Sejamos subversivos nesse sentido. De há muito denuncio tudo isso naquilo que eu fundei junto à Unicinos, que é a crítica hermenêutica do direito. É a matriz teórica que construí na Unicinos e na Unesa. Por ela, devemos revolver o chão linguístico em que está assentada a tradição e reconstruir a história institucional de cada instituto, lei, princípio, etc., descascando o fenômeno como num palimpsesto, para permitir que ele se mostre em sua inteireza hermenêutica. Os conceitos jurídicos, e não é difícil perceber isso, vão sendo tomados por uma poluição semântica. Ao lado disso, existe o perigo da anemia significativa. Eu homenageei o nosso querido Vará, que falava em anemia significativa. Isso aconteceu com o conceito de presunção da inocência, que foi sendo corroído por argumentos morais, dilacerando sua própria positividade. Como é possível que algo tão claro possa ter sido obnubilado por dois predadores fortes? Política e moral. Voz das ruas. Precisamos prender. E, portanto, o custo que pagamos, por isso não importa, porque, afinal de contas, aprendemos muito bem a fazer lawfare, que é o uso do direito contra o nosso inimigo, o uso do direito contra os nossos adversários. E isso é predação do direito. O professor de direito,
efetivamente comprometido com a Constituição, e aqui homenageio o COMPED, um professor efetivamente comprometido com a Constituição e não com qualquer teoria política do poder fajuta, é hoje um revolucionário, um subversivo. Esse professor, se estiver acompanhado de outros pesquisadores, 4 ou mais, corre sempre o risco de ser processado pelo crime de obstrução epistêmica da justiça. Mas esse é o risco calculado que todos nós temos que cumprir. Parafraseando T.S. Eliot, para quem em um país de fugitivos, quem anda na contramão parece que está fugindo, permito dizer, crime de obstrução epistêmica da justiça. Mas esse é o risco calculado que todos nós temos que cumprir. Parafraseando T.S. Eliot, para quem em um país de fugitivos, quem anda na contramão parece que está fugindo, permite-me dizer que em um país de voluntaristas e realistas, quem defende a legalidade é taxado de positivista. O que não apenas significa ignorância, como também um sintoma dos efeitos deletérios que uma má teoria do direito provocou e continua provocando no seio do direito brasileiro. Eu quero dizer a todos que estou muito feliz de ter tido a honra de fazer este pronunciamento de encerramento. Um pouco alongado, passando dos meus 50 minutos tradicionais, mas achava que tinha que fazer um encontro de contas dos 30 anos com a nossa comunidade jurídica para saber onde estão os nossos débitos e onde estão os nossos créditos. E por que não apostamos em critérios, em teoria da decisão? Critérios. E se me dão 2 minutos, se ainda tiverem uma pequena paciência, eu quero homenagear a todos. Homenagear o Rio Grande do Sul, esta terra em que eu nasci, esta terra que recebe todos os senhores de braços abertos, nesta bela casa que é a Unicinos, nesse centro de excelência, de um conto que eu gostaria de ter escrito. Eu escrevo tantas coisas, mas me sinto incompetente por não ter conseguido dizer isto que eu vou mostrar para vocês agora, que chama exatamente critérios. Luiz Fernando Veríssimo, esse grande gaúcho, ele diz, os náufragos de um transatlântico, Rosane já não aguenta mais ouvir isso, dentro de um barco salva-vidas, mas também faço em sua homenagem, meu amor. Tá? Os náufragos de um transatlântico, dentro de um barco salva-vidas, perdido em alto mar, tinham comido as últimas bolachas do pacote e contemplavam a antropofagia como uma inexorabilidade. Temos que comer uns aos outros para sobreviver. Mulheres primeiro, comamos as mulheres primeiro, gritou um cavalheiro com o olho espichado, ao que foi imediatamente rechaçado por um grupo de mulheres que, além de dar-lhes uns safanões, ainda levou palavrões. De todo modo, estava posta a questão fulcral. Qual o critério usar para decidir quem seria comido primeiro para que os outros não morressem de fome? Primeiro os mais velhos, sugeriu, obviamente, um jovem. Os mais velhos imediatamente se reuniram num protesto. Que falta de respeito! Somos difíceis de mastigar. Por que não os mais jovens, sempre tão dispostos a gestos nobres? Somos, teoricamente, os que têm mais tempo para viver, disse um jovem, e vocês precisarão dos nossos remos e forças e olhos para avistar, terra à vista, para gritar de repente. Então, os mais gordos e apetitosos, sugeriu o jovem. Injustiça, gritou um gordo. Os mais gordos, não, temos mais calorias acumuladas e, portanto, mais probabilidades para sobreviver. Então, vamos comer os mais magros? Nem pense isso, disse um magrinho, em nome dos demais. Afinal, somos pouquíssimo nutritivos. Por que não comemos os religiosos? Gritou o outro. Negativo, se tudo isso der merda, quem vai rezar? E, portanto, era um dilema que se colocava. É preciso dizer que essa discussão se dava num barco salva-vida, ocupado por um pequeno grupo de passageiros de primeira classe do transatlântico, sob os olhares da patuleia, apertada na segunda e terceira classe, lotada de estagiários de direito, até que um deles perdeu a paciência
E, já que a fome era grande, inquiriu: como é que é? Cadê a boia? Na verdade, ele queria dizer comida. Recebeu olhares de censura da elite. Poxa, o Patuleu não sabe nem falar o português. De todo modo, literalmente, estavam todos no mesmo barco e recebeu uma explicação. Estamos indecisos para saber quem vamos comer. Que critérios utilizar? Pois eu tenho um critério, disse um Patuleu. Qual é? Vamos comer os indecisos. Essa proposta causou um rebuliço na primeira classe. Acuada, um dos seus teóricos levantou e pediu: não vamos ideologizar a questão. Em seguida, levantou seu ajudante de maquinista e pediu calma. Queria falar náufragas e náufragos, companheiros e companheiras. Compreende, né? Nesse barco só existe uma divisão real. É a única que conta quando a situação chega a este ponto. Não é entre velhos e jovens, gordos e magros, poetas e atletas, crentes e ateus, é entre maioria e minoria. E, apontando para a primeira classe, gritou: vamos comer a minoria. Novo rebuliço, protestos, revanchismo, não gritava a primeira classe, mas a maioria avançou sobre a minoria. Afinal, a primeira classe não era a primeira em tudo, pois ela seria a primeira a ser devorada, e pela primeira vez ela teria função social no mundo. Entretanto, restava um problema. Não podiam comer toda a primeira classe indiscriminadamente, pois ainda, e de forma indiscriminada, porque ainda precisavam de critérios. Foi quando se lembraram de chamar o Natalino, chefe de cozinha do transatlântico, e o Natalino, como um terceiro elemento indispensável, passa a examinar as provisões. Aperta uma perna ali, uma costela ali, uma orelha ali para o feijão, e vai vendo, e com sua empáfia, vai separando aqui para fazer a comida, com o olhar de todos, eis que, de repente, ele vislumbra um bípede feminino à sua frente, hermosa, não se segura, a cupidez toma conta do seu ser, como lá na peça Medida por Medida do Shakespeare, do nosso Ângelo II, e mete a mão na parte traseira da moça e diz: aqui dá um bifão. E aí começou, fechou o pau, brigaram todos, afofaram ele a pau e todos brigaram entre si. O barco afundou. Vieram os tubarões e comeram a todos. Sabe por quê? Tubarões não têm critérios, tubarões não estudam direitos, tubarões não precisam de critérios, tubarões não despacham embargos de declaração, porque nada tem a explicar, tubarões não querem saber de direito, moral da história, tubarões não sabem nada disso. A democracia precisa de critérios antes que sejamos todos devorados pelos tubarões, se é que já não estão perigosamente às nossas portas. Na verdade, já estão. Muito obrigado.